Uma arte que se aprende. David Mourão, CEO da Speak and Lead, revela os erros mais comuns e as melhores práticas para comunicar com confiança e impacto. Bem, olá a todos, antes de mais. Então, olhem, dentro aqui deste workshop, a primeira coisa que eu queria fazer aqui era fazer-vos uma pergunta. Quem é que aqui, alguma vez, teve uma ótima ideia, apresentou numa reunião, mas no final do dia a ideia escolhida foi uma bem pior do que a vossa? Já aconteceu a alguém? Se calhar aqui há alguns, se calhar aqui há a maioria. Isto é aqui fundamental. O meu nome é David Mourão, vou estar aqui a explicar um bocadinho quais são os erros que existem em public speaking e dentro dessa parte de falar em público há uma coisa que eu acho que é importante. É importante nós percebermos não só o que é que devemos fazer, mas também quais os erros que nós devemos evitar. E, portanto, se eu conhecer um bocadinho melhor das trevas, eu também consigo mais facilmente usar aquilo que devo usar quando estou a falar em público. Este workshop vai ser, se calhar, também um bocadinho diferente. Portanto, eu não vou estar aqui com uma grande caça para vocês. A ideia é eu vou fazer isto interativo, vou estar constantemente a fazer perguntas e dentro disto eu queria que vocês identificassem quais é que vocês acham que são os erros que normalmente vêm mais cometidos. Relativamente a isto, qual é que vocês acham que é o maior erro que existe a falar em público, atualmente? Já agora, isto é um workshop de comunicação. Eu estou à espera que comuniquem, está bem? Portanto, maiores erros a falar em público, na vossa ideia. Não olhar para a audiência. Porquê que é mau não olhar para a audiência? Sim. Qual é o problema disso? Normalmente a questão de olharem para o público. Há aqui uma coisa que eu acho que ninguém gosta de estar aqui à frente e ver toda a gente agarrada aos telemóveis, aos computadores e essas coisas todas. Só que ao mesmo tempo nenhum orador gosta que a audiência não olhe para eles, mas como raio é que eu estou à espera que a audiência olhe para mim se eu não vou olhar para eles em primeiro lugar? Esse é o primeiro ponto. Se eu passo o tempo todo a olhar para o PowerPoint, a olhar para um papel, não há nenhuma razão para a audiência criar ligação connosco. Já agora, porquê é que as pessoas têm dificuldade em fazer contacto visual com a audiência? Porquê é que isto acontece? Há pessoas que ficam nervosas, que não se sentem muito à vontade. Segundo problema, há pessoas que estão confortáveis e mesmo assim não olham para a audiência. É possível acontecer? E normalmente vem por duas razões. Nós muitas vezes damos atenção àquilo que vamos dizer ou pensamos nos temas que vamos abordar e raramente damos atenção à maneira como é que eu vou abordar aquilo. E muitas vezes a maneira como eu começo aquilo que é a minha apresentação em termos de contacto visual vai diferenciar muito aquilo que nós vamos ter durante a apresentação inteira. E há um primeiro conselho que eu vos gostava de dar. Em termos de linguagem não verbal, onde incluímos o contacto visual, a forma como nós estamos ao início da apresentação dita muito daquilo que vai ser a apresentação toda. E muitas vezes o erro, quer a pessoa esteja confortável ou não esteja confortável, vem muitas vezes para onde é que começa a olhar. Qual é que é o pior sítio para começar a olhar ao início de uma apresentação? Para a primeira fila. Isto porquê? A forma como nós estamos ao início cria o padrão. Ponto 1. A pessoa não está confortável a fazer contacto visual. Chega aqui à frente, começa a olhar para o chão. Bem, bom dia, eu venho falar de não sei o quê. Olha para a primeira fila, estou muito perto. Ai, Jesus me valha. Esse é um problema. Segundo cenário. E mesmo alguém que esteja confortável, começar pela primeira fila é a pior coisa. Porque nós subconscientemente, nós tendemos a descer a audiência em contacto visual, não a tendemos a subir. Quantos oradores ou professores vocês já não viram passarem aulas inteiras exclusivamente a olhar para a primeira fila? Isto vem do quê? Se é a fila mais difícil de olhar pela proximidade, se eu já fui ao mais difícil, por que raio é que eu vou ao mais fácil? Então, ponto 1. Se eu tenho dificuldade de fazer contacto visual, sempre que começar pela última fila, vai permitir duas coisas. A pessoa não está tão à vontade, se começar por trás, quanto mais afastadas as pessoas estão, menos intrusivo esse contacto visual, permite-me ir ficando mais calmo. Segunda coisa aqui, é normal numa apresentação, nós estamos nervosos ao início. Não é normal é ficar com o mesmo grau à apresentação inteira. Se ao início começar lá por trás, naturalmente a pessoa vai ficando mais à vontade e passa da última para a penúltima, penúltima e assim sucessivamente. Segundo cenário, a pessoa está à vontade. Se eu começar lá por trás, consigo fazer muito mais contacto visual durante o resto da apresentação. Porquê? Nós naturalmente descemos e, na dúvida, voltamos àquilo que é o início, que é o padrão. Segunda questão, contacto visual. Há mais um problema que acontece. O que é que de vez em quando pode acontecer também? Qual é que é o outro problema que pode acontecer em contacto visual? Ficar focado. Há uma coisa que acontece de vez em quando, que é... Nós muitas vezes, se vocês virem, por exemplo, aqui este palco, nós temos mais pessoas aqui do lado direito do que do lado esquerdo. E há uma tendência natural que nem é tanto contacto visual, é mais do corpo.
Que é, pessoas muitas vezes ficam posicionadas assim, porque como eu tenho mais audiência deste lado, eu penso, eu vou falar maioritariamente para vocês e de vez em quando vou olhando para vocês. Isto é das piores coisas que podemos fazer. Isto porque, essencialmente, em termos de linguagem não verbal, o nosso umbigo indica para onde temos interesse. Se eu estiver aqui, mesmo que eu olhe mais tempo para esta parte da audiência, a mensagem que está a passar é: isto é para vocês, vocês não interessam. A partir do momento que eu não posiciono diferente, o que vai acontecer é a parte que está a receber o tronco vai ter mais atenção. A parte que só recebe o olhar não vai ter tanta atenção. Portanto, convém estar diferente para a audiência toda. Sobre o contacto visual, alguma vez tiveram uma apreensão? Vocês até estavam a olhar para a audiência, sentiram que aquilo estava a correr bem, mas por alguma razão havia ali uma ou duas pessoas que inicialmente estavam a olhar para vocês e depois desistiram. Sabe o que aconteceu? Portanto, o quê? Isto depende do nosso perfil comunicacional. Cada um de nós tem um estilo de comunicação diferente e tem mecanismos diferentes. Só que há pessoas que naturalmente estão a olhar para uma audiência, não estão assim tão à vontade. E o que é que fazem? Escolhem a primeira pessoa que lhes aparece. E olham para aquela pessoa que, se calhar, ao início, tenta assinar com a cabeça, está a correr bem, e essa pessoa nós estamos a dizer o quê? Epá, continua, estou a gostar. Naquele momento, nós ganhamos confiança. Problema, inicialmente estávamos a olhar para a pessoa está-nos a dar confiança. Passado 30 segundos a olharem fixamente para a minha pessoa, ela pensa que sou um psicopata. A partir daquele momento, aquilo que era positivo acabou de ser negativo. Portanto, nós queremos começar lá de trás para garantir mais contacto visual com o resto da audiência. E além do contacto visual, que outros problemas é que nós vemos? Que outros erros é que são cometidos, repetitivamente? A voz. Qual é o problema da voz? Ponto 1 é, se vocês estiverem altamente doentes como eu, vão ter problema em projetar a voz nisto. Mas, se não tiverem doenças, qual é que é o problema da voz? Novamente. Monocórdio. O que é que uma audiência odeia acima de tudo? Uma coisa muito simples. Previsibilidade. E previsibilidade pode ser da voz, pode ser outra coisa. Se eu estiver aqui a falar com vocês e tiveres tudo escarrapachado no PowerPoint, tipo esses verbos daquilo que eu vou dizer, ninguém tem interesse em continuar a ouvir-me. Se eu estiver sempre a falar do mesmo ritmo, o mesmo tom, a mesma projeção, não há nada dinâmico que permita a audiência voltar. Questão aqui para vocês. Quanto tempo é que nós, ao ouvir uma palestra, conseguimos estar totalmente atentos ao que alguém está a dizer? Um bocadinho menos. O índice máximo de atenção humana em oratória é 2 minutos seguidos. Isto significa o quê? Eu consigo estar 2 minutos completamente atento e depois penso: espera aí, será que vai haver exercício ou não? Depois voltamos a dar 2 minutos de atenção e pensamos: o que é que vai haver a seguir? Depois damos 2 minutos de atenção e quebramos novamente. O problema disto, se eu tenho uma atenção que é sempre com o mesmo volume, sempre com o mesmo ritmo, sempre com o mesmo tudo, eu não tenho nenhuma razão para a audiência voltar a prestar atenção ao que estamos a dizer. E, portanto, usar a nossa voz estrategicamente vai nos permitir muito mais facilmente recuperar a atenção à audiência. Nós vamos perder, quer queiramos, quer não. Segundo cenário, que outros erros é que vocês vêm a ser cometidos? É só voz e é só olhos? Falta de proximidade. Por exemplo, é muito diferente as pessoas estarem ali num canto fechadinhas ou estarem aqui à frente. Isto por uma razão muito simples. Se eu estiver a fazer uma apresentação se calhar mais técnica, mais complexa, se calhar convém que eu esteja ao lado do PowerPoint. Se eu estou a fazer uma explicação, eu ganho mais em estar aqui. Por uma razão simples. Quanto mais próximos nós estamos da audiência, mais ferramentas nós temos para prender a atenção deles. Segunda coisa, mais ligação conseguimos criar, e se houver mais empatia, há mais atenção e há mais retenção de informação. Segunda coisa, porquê é que é mau nós estarmos encostados a um canto do palco? Há uma outra coisa que acontece. Passa em segurança e faz uma segunda coisa. As pessoas, quando estão fechadas, quando estão isoladas, por norma têm muitos mais tiques nervosos do que se estiverem a subir o palco. Isto é porque há uma falsa sensação de segurança e estamos ali escondidos. Eu muitas vezes estou ali no cantinho e penso: ninguém está a olhar para mim ou consigo me safar mais ou menos. Se vocês assumirem o palco, não só passa uma melhor imagem, como ao mesmo tempo eu estou mais responsável do que estou a fazer. E por norma há menos tiques nervosos a serem cometidos, que permite também acalmar durante a apresentação. Mais vezes que vocês vejam. É só de forma? Força. Gesto. Há vários problemas com a gesticulação. Agora, relativamente a isso, o que é o erro da gesticulação? É gesticular a mais ou gesticular a menos? Ambos, mais ou menos. Raramente as pessoas têm realmente um problema de gesticulação mais. E provavelmente nesta sala há muita gente que alguém já lhes disse: pá, olha, tu mexes demasiado as mãos. Esse é um problema. E é um problema de nós termos este feedback, e normalmente esse feedback vem de alguém que não sabe exatamente o que é que está a falar em comunicação. Sendo o quê? Eu não vou ter tempo para aprofundar muito isso, isto aqui é mais para um curso de falar em público, mas nós temos certas reações instintivas perante o nervosismo. Questão para vocês: toda a gente fica nervosa a falar em público? É uma realidade? Já agora, há uma frase muito gira do Mark Twain que eu gosto muito,
que é, há dois tipos de oradores no mundo, os nervosos e os mentirosos. Agora, vocês é que escolhem qual é que são, está bem? Agora faz parte. Segunda questão, o nervosismo é uma reação biológica. Apesar de ser biológica, todos nós temos exatamente as mesmas reações e tiques perante o nervosismo. Há pessoas que vão ter 1, há pessoas que vão ter 5, há pessoas que vão ter 10. Agora o que é que muda? Cada um de nós tem reações instintivas diferentes. Em resumo, significa uma coisa. Há pessoas que naturalmente, quando estão a comunicar, produzem mais adrenalina. Adrenalina, que já agora é a maioria das pessoas em Portugal. Adrenalina significa o quê? Temos mais energia e essa energia tem de sair para algum lado. Há pessoas que, por outro lado, tendem a produzir mais cortisol quando estão a comunicar. Significa o quê? Menos energia. Aquela pessoa, por norma, tem brancas, a voz é mais lenta, não há articulação, não há nada. A maioria das pessoas tem mais a questão da adrenalina do que propriamente a de paralisar em Portugal. Questão, se eu tenho energia na comunicação, a minha energia pode sair por onde? Naturalmente. Enquanto estamos a falar. Até aquela questão que nós falamos, que é, a pessoa começa, está mais nervosa. Consoante aquilo vai passando, a pessoa vai acalmando. Porque vai aliviando essa energia nervosa. Essa energia pode sair por 3 sítios. Pode sair pela boca, falando mais rápido e acelerando aquilo que é a velocidade. O que é que eu posso fazer mais para aliviar a energia? Posso sair por onde? Posso sair pelas mãos ou posso sair pelos pés. Exemplo, vocês alguma vez viram alguém a passar uma apresentação inteira a dar um passo para a frente e um passo para trás? Isto é o quê? É uma maneira do corpo aliviar isto. Há pessoas que gesticulam demais, há pessoas que falam demasiado rápido. Qual é que é o problema? Gesticulação é a melhor maneira que vocês têm para aliviar a vossa energia natural. Se alguém gesticula demais e alguém lhe diz, epá, tu gesticulas demais, da próxima vez não gesticulas, a pessoa faz isto. A energia que a pessoa tinha desapareceu? Não, só que o que é que vai acontecer? Se não pode sair pelo meio, a energia vai sair por onde? Ou vai sair pela voz, em que a pessoa acelera muito mais a voz e ninguém percebe para o que a pessoa está a dizer, ou, alternativamente, pode sair pelos pés, e que a pessoa passa muito mais tempo a fazer sapateado do que propriamente ali a falar. A questão é sempre pior a emenda com o soneto. É das melhores maneiras de aliviar a energia. Qual é que é o problema que nós temos? É a zona onde eu estou a gesticular. Toda a gente está a ver aquelas janelinhas da língua gestual portuguesa nos telejornais. É mais ou menos isso. O que é que nós queremos? Queremos gesticular da linha dos olhos até à linha do umbigo. Dentro deste retângulo, há uma linha aqui no meio. Se eu gesticulo nesta zona, do peitoral para baixo, passo a mensagem normalmente de maior credibilidade e maior segurança. Se eu gesticular aqui em cima, o que é que acontece? Se aqui é a credibilidade e a segurança e a importância, aqui é o quê? Insegurança ou mais do que isso? Emoção. Quando nós falamos da nossa casa, da nossa família, as mãos tendem a subir naturalmente. Nós, quando estamos mais emocionados, as mãos sobem. Qual é que é o problema disto? Mais uma vez ao padrão inicial. Há pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que estão a fazer com o corpo. E começam com as mãos, não aqui, mas começam com as duas mãos aqui. Nós biologicamente ciclamos para os lados a partir da posição inicial. Se eu começo assim, por muito que eu esteja a dizer uma coisa importante, as minhas mãos só andam aqui. Se eu tiver muita energia, não só estou a passar uma mensagem emocional que vai contra o quê? Se eu estiver a dizer uma coisa importante e a minha gesticulação não está a acompanhar, passa menos credibilidade no que estamos a dizer. Segundo cenário, quando eu estou a gesticular muito aqui, o que acontece é, se eu tenho muita energia, tenho menos espaço para aliviar, a gesticulação fica mais repetitiva e fica cansativo para a audiência. O problema não é a pessoa gesticular demais. O problema da maioria das pessoas é não saber a zona onde deve gesticular. Se vocês começarem com as mãos, mais ou menos em linha do cotovelo, vocês têm o melhor espaço para gesticulação. Isto permite o quê? Mais espaço, mais energia, ao mesmo tempo captam mais facilmente a atenção à audiência. Se é uma coisa com as mãos. Alguma vez viram alguém fazer uma apresentação o tempo todo a brincar com um anel ou com a aliança? Já viram isso acontecer? Ou passar uma apresentação inteira constantemente a brincar com um relógio ou com a ponta da manga? Ou passar uma apresentação inteira a fazer festinhas nas próprias mãos? Isto é o quê? É aquilo que nós chamamos de autoacalmia. Que a pessoa está a falar, sente que tem ali alguma coisa que está a meter desconfortável e para se acalmar faz o quê? Dá festinhas nela própria. O problema é que enquanto eu estou a fazer isto, passa a audiência que eu estou em pânico e que isto não está a correr bem. Como é que nós evitamos isto? A pessoa tem tendência a mexer nos anéis. Como é que a pessoa evita isso? Tira os anéis. A pessoa tem tendência a mexer no relógio. Como é que a pessoa evita isso? Tira o relógio. A pessoa tende a fazer festinhas nas mãos. Não é para tirar as mãos. O que é que vamos fazer? Agora vou ter que tirar o microfone, coisa simples. Conseguem ouvir? Se a pessoa tivesse a mudança da nossa posição de mãos, mudaria completamente o que é a nossa informação. Por exemplo, a pessoa tem tendência a ver as costas de mão. Se eu começo assim, eu vou ter dado uma que é o que se eu, em vez de começar assim, vocês começarem assim, eu vou cuidar disto acontecer. A partir do momento que eu mudo a posição inicial,
Estão a ouvir? Ah, maravilha. Portanto, mais desde que vejam, além das mãos, dos olhos, disso tudo. É só da forma, não há problemas de conteúdo em comunicação. Repetição. O que é que as pessoas... O quê? Ah, bengalas verbais, ok. Porquê é que nós usamos bengalas verbais no discurso? Que eles, ok, pronto, efetivamente. Isto serve para quê? Questão aqui, o nosso cérebro pensa mais devagar do que a nossa boca fala. Nós muitas vezes estamos mais à frente daquilo que vamos dizer. Problema disso, enquanto eu estou à procura da próxima frase, da próxima palavra, para não haver este silêncio constrangedor, nós preenchemos aquilo com ok, efetivamente. Problema disto, quanto mais coisas eu estou a pensar ao mesmo tempo, mais velocidade de processamento é necessária, menos rápido é o meu pensamento, logo mais bengalas verbais eu tenho que usar. Há duas maneiras de fazermos isto. Se eu tenho bengalas verbais, ponto 1, se é uma discrepância entre a velocidade de pensar e a velocidade de falar, qual é a primeira coisa que eu posso fazer para evitar bengalas verbais? Ponto 1, posso falar mais devagar, que também dá trabalho, está bem? Segunda coisa, além de falar mais devagar, qual é a segunda solução para bengalas verbais? Esta é chata, é pensar mais rápido. Como é que eu consigo pensar mais rápido? Há duas maneiras para isto. Olhem, já agora, hoje e ontem foi o dia todo sobre inteligência artificial. Ninguém nos falou como é que eu consigo agilizar a minha própria inteligência. Como é que eu consigo pensar mais rápido? Como é que isso acontece? Duas coisas. Ponto 1, se eu aprender a preparar de acordo com a minha comunicação oral, eu consigo muito mais facilmente saber o que é que vou dizer a seguir. E isto não é decorar palavra a palavra para vamos dizer que lá vamos chegar. Segundo cenário, eu posso desenvolver uma coisa que é particularmente relevante chamada espírito crítico. Como é que eu desenvolvo espírito crítico? Fazendo perguntas a quem? A nós próprios. Qual é que é a questão aqui? É que toda a gente no sistema educacional já agora está na base da grande maioria dos problemas de comunicação que nós vemos hoje em dia. A comunicação é sobre duas coisas. Comunicação é sobre conseguir a atenção e comunicação é sobre conseguir retenção de informação por parte da audiência. E para isto só se faz de uma maneira simples. Comunicar melhor significa pensar melhor. Eu, para pensar melhor, significa que eu tenho de desenvolver esse espírito crítico. Esse espírito crítico desenvolve-se desde base. Como é que nós fazemos isto? Todos nós já tivemos isto. Toda a gente aqui tem filosofia ou não? Já ouviram falar de filosofia? Questão aqui, toda a gente, ou a maioria de nós tivemos filosofia. Quantas aulas de debate e argumentação é que vocês tiveram? Alguém? Alguns tiveram sorte com o professor que fazia mais debates, alguns tiveram azar, mas a questão é, não é por 3 ou 4 debates que eu vou pensar. Muitos dos problemas que nós temos em comunicação são uma coisa simples. Nós passamos 20 anos no sistema educacional cuja única coisa que nos ensinam é como é que eu memorizo uma data de matéria e como é que eu meto aquilo no papel. Durante 20 anos ninguém se dá ao trabalho de nos dizer como é que é suposto comunicar. Questão fundamental. Prova final do mestrado, curiosamente, é uma prova oral, para a qual nunca ninguém nos preparou. E aquilo que nós pensamos é, se eu aprendi isto durante 20 anos, quando eu tenho que comunicar perante uma audiência, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz previamente, que é o quê? Tentar decorar aquilo tudo e dizer. Vocês vão se perceber de uma coisa. Nós usamos certas palavras a falar que nós nunca usamos a escrever. E usamos palavras a escrever que nós nunca usamos a falar. Se eu tento decorar um discurso palavra a palavra, aquilo não vai lá. Segunda coisa que nos ensinam, o sistema de educação está montado numa coisa muito simples. A verdade reside neste livro. Decora a verdade e repete a verdade. Curiosamente não é muito diferente do ensino da Bíblia. É mais ou menos a mesma coisa. Raramente alguém nos ensina, pensa porque é que isto é verdade ou deixa de ser. E pensa criticamente sobre isto. Eu não aprendo a pensar em laboratório. Eu não aprendo a pensar a ler livros. Eu aprendo a pensar pensando. É criticamente olhar para tudo e perguntar porque é que é assim em vez de ser assado. E isto é um problema em Portugal. E é um problema em Portugal porquê? Todo o sistema de ensino a nível mundial está mais catalogado para as pessoas aprenderem a repetir do que propriamente a pensar, mas há um segundo problema. O que é que para nós, culturalmente, nos dificulta aquilo que é a comunicação? Qual é que é a maior força que o português tem em comunicação? Qual é que é aquilo que nos diferencia enquanto povo? Qual é que é a força que nós temos a comunicar? Temos uma. É a capacidade de nos desenrascarmos. Já ouviram isso, certo? Que é aquilo que nos lixa mais em comunicação. Porque o Tuga é tipo a barata. O Tuga sobrevive. O Tuga não prepara, mas chega lá e faz ali alguma coisa. E a partir do momento que eu sobrevivo, eu acho que não tenho que preparar nada.
nada. Porquê? Porque eu chego lá e aquilo sabe-me. O problema é, comunicação desenrascada é sempre pior do que comunicação preparada. E não é por eu me desenrascar que significa que eu devo deixar de preparar. E a questão fundamental é, se eu preparo e sei bem o que é que vou fazer para a minha comunicação, se eu me desenrascar significa o quê? Facilmente, como me pergunta, me sabe melhor do que alguém que não tenha essa capacidade. Agora, mesmo o Mark Twain, mais uma vez, dizia uma coisa que é gira. O melhor discurso de improviso do mundo demora pelo menos 2 semanas a preparar. Isto significa o quê? Eu mesmo para improvisar, preciso ter jogo de cintura, vai lá com terapia de choque. Eu preciso ter ferramentas para improvisar, vai lá com aprendizagem. Eu preciso ter matéria-prima, vai lá com estudo. O melhor improviso do mundo não aconteceu porque aquele senhor acordou de manhã e foi agracejado por nosso Senhor Jesus Cristo com capacidade de improviso. É muito treino e é muita aprendizagem por trás. Isto leva-nos a um outro grande problema. Nós muitas vezes em comunicação tendemos a acreditar que isto de comunicar é acordar de manhã, abrir a boca e começar a falar. E é normalmente isso que nos trama. Há muita estratégia por trás que nos permite comunicar melhor. Falar toda a gente consegue, comunicar são coisas completamente diferentes. Sobre isto, qual é que é o problema que nós temos em conteúdo que vemos a ser repetido constantemente, que vem do sistema educacional? Em termos do material que falamos, problemas que temos. Em termos de conteúdo, por exemplo, quando as pessoas vão fazer uma apresentação, o conteúdo por norma é adequado. Temos muitos slides. Já agora, questão da comunicação oral, da comunicação escrita. Eu não só uso palavras diferentes para a linguagem escrita e a linguagem oral, ou outra coisa. Há certos mecanismos que nós só vamos usar para escrito. Por exemplo, slides de índice são um cancro de caraças. Os índices são para os livros. Ninguém é para usar livros. Ninguém vai decorar os 12 pontos que eu acho que vou falar na apresentação. Eu ter aquilo ao início só está a complexificar aquilo que é matéria. Segunda coisa, temos introduções imensas, temos conclusões imensas e aquilo que é o sumo da apresentação muitas vezes falha. Eu, por exemplo, já tive em certas apresentações, em que em apresentações de 40 minutos, o orador passou 25 a dizer os temas que não ia falar. E sobrou 15 minutos e ninguém percebeu patavina do que é que o homem disse. E a questão é, nós escolhemos mal o material. E escolhemos mal o material porque, se alguém me diz, vais ter 15 minutos ou 20 minutos para falar, nós pensamos, quanto mais temas eu conseguir abordar, mais eficaz eu sou. E em comunicação, quanto mais conteúdo eu tento fazer, por norma aquilo mais se vira contra nós. E há aqui uma regra simples, que é a última técnica que eu gostava de dar. É uma técnica de retórica chamada tricolon, ou aquilo que em português nós chamamos a regra dos 3. O que é a regra dos 3? A regra dos 3 é simples. Em tudo o que é comunicação humana, e já vem desde o tempo de Aristóteles, nós comunicamos muito melhor em estruturas tripartidas do que qualquer outro tipo de alternativa. E que nós comunicamos melhor em estruturas com 3 pontos principais, 3 subpontos, 3 exemplos, 3 argumentos, do que termos 2, do que temos 4, do que temos 5. Qual é a vantagem de comunicar numa estrutura de A, B, C, em vez de outra alternativa qualquer? O que é que nós ganhamos com isso? Já agora é universal. O quê? Mais um. É mais simples, mas, por exemplo, usar 2 pontos não é mais simples do que 3. Não tanto. O que é que eles viram? Em 2018, a Universidade de Harvard fizeram um estudo sobre estruturas de comunicação. Já agora, curiosidade. Alguém aqui ouviu falar de sociedades de debate? Sociedades de debate, ok. O que é que são sociedades de debate? São grupos universitários de alunos que fazem competições de argumentação e de public speaking. Existem nas maiores universidades a nível nacional. Eu fundei a Sociedade de Debate da Universidade de Lisboa, que hoje em dia é a maior a nível nacional. Tornei-me campeão mundial de debate competitivo, passado 8 anos a representar Portugal. O problema disto, a argumentação é uma coisa que demora. Mas o que é que eles fizeram aqui? Pegaram nos melhores debaters de nível internacional, a sociedade campeã do mundo era a Harvard na altura, colocaram-nos em vários auditórios. A única diferença, meteram eutanásia, pena de morte, legalização de drogas leves, temas controversos com favor e contra. A única coisa que mudava era o número de argumentos usado em cada auditório. Tínhamos 1, 2, 3 e foram até 7. O que é que eles viram? Quando as pessoas comunicavam em 3, quer a audiência, quer o orador, tinha muito mais facilidade em lembrar-se das coisas em 3 do que em 2 ou do que em 1. Isto significa o quê? É mais simples falar 2 pontos. É mais rápido falar 2 pontos. Não significa a audiência se vai lembrar melhor de 2 pontos do que 3. Nós temos melhor processo de memorização. Segundo cenário, se eu, enquanto orador, for preparar alguma coisa, eu tenho muito mais facilidade em lembrar-me daquilo que preparei, mesmo que esteja nervoso, em 3 pontos, do que qualquer outro tipo de alternativa. Segunda coisa, viram as posições das pessoas face aos temas antes e depois dos debates. Aquilo que mudou mais a posição das pessoas, quer a favor, quer contra, foi a opção com 3 argumentos. Eu normalmente acho
Se eu der 10 razões a alguém para a pessoa fazer alguma coisa, ou se eu lhe disser 7 benefícios de algo, eu sou mais persuasivo do que se der apenas 3. O que é que nós vimos? A partir do 4º, 5º, 6º argumento, nós não ganhamos persuasão, nós perdemos persuasão. E portanto aquela lógica é simples. 2 é pouco, 4 é demais, 3 por alguma razão o número que Deus fez. E se nós comunicarmos em 3 pontos, isto é uma vantagem comunicacional gigante. Que estão aqui. Porque é que nós, enquanto humanos, comunicamos melhor em 3? O que é que isso acontece? Não é só de um estudo, há mais. Por que é que nós comunicamos melhor em 3? Ponto 1. O nosso cérebro está orquestrado em 3. Isto é o quê? É aquilo que nós em neurociências chamamos de tendência para o equilíbrio. A tendência para o equilíbrio é o quê? Quando há uma terceira opção, que tende a ser particularmente apelativa. Vejam a quantidade de campanhas políticas que não são baseadas naquilo que nós chamamos de estratégia da terceira via, que é nós não somos esquerda, nós não somos direita, nós somos uma coisa diferente. Isto é particularmente apelativo. Exemplo, alguém aqui já teve que pedir orçamentos de alguma coisa? Orçamentos, alguém? Quantos orçamentos é que tendemos a pedir? Por norma 3, e normalmente vamos para aquele nem é o mais barato, nem é o mais caro, por causa da tendência do equilíbrio. 14 orçamentos, é uma salganhada, 2 é pouco, 3 é o número certo. E se calhar esta é a última informação que eu vos vou dar e é talvez a informação que vai mudar mais a maneira como vocês veem a comunicação. Nós somos treinados para isto desde bebés. Como é que nós somos treinados para comunicar em 3? Como é que isso acontece? O quê? Mais ideias. Se tivermos um filho para arrumar o quarto, não vamos contar até 14, mais uma vez, se calhar até 3. A questão é, nós somos treinados para isto desde bebés e muito daquilo que é boa comunicação é completamente subconsciente, porque as grandes máximas da sociedade estão sempre em 3. É o passado, o presente, o futuro. É o início, o meio, o fim. A introdução, desenvolvimento, conclusão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão para a Grécia Antiga, é o Etos, o Patos, o Logos. Vocês vão para a Roma Antiga, Vini, Vidi, Vinci. Vocês vão para os Estados Unidos da América, a government by the people, to the people, for the people. Vocês vão para o Hitler, Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer. Vocês vão para Portugal, é o país dos 3 Fs, não é dos 14. É Deus, Pátria, Família. É localização, localização, localização. Em primeiro, em segundo, em terceiro. Os 3 grandes, os 3 mosqueteiros, os 3 porquinhos. E quando levamos com isto desde miúdos, de uma forma subconsciente, já estamos muito mais predestinados a levar a sério quem comunica em 3 do que quem faz de outra maneira qualquer. E, portanto, se conseguirmos estruturar isto é uma coisa simples. Tenho menos tempo, tenho 3 pontos. Tenho mais tempo, tenho 3 pontos com 3 subpontos. Tenho 3 exemplos, 3 argumentos. É uma coisa que é rapidíssima de fazer e a parte fundamental disto é que todos nós já o fazemos. Já vos deve ter acontecido um dia em que estão irritadíssimos com alguém, em que se viram para aquela pessoa e dizem: pá, isto é completamente inadmissível por isto, aquilo, e se não vem o outro. E há um dia em que as estrelas estão todas alinhadas, em que nós nos viramos para aquele sacana e dizemos: pá, isto é inadmissível por isto, aquilo e aquilo outro. E é nesse momento que vocês viram costas e não voltam lá. Isto porque o ser humano, quando fala de forma convicta, nós naturalmente já usamos técnicas de retórica. Nós é que não sabemos que elas estão lá. E essa é a subtileza de ferramentas de comunicação. Eu posso não reparar que elas existem, mas não é por eu reparar que elas não existem que elas não deixam de influenciar. É pela maneira como comunicamos, é pelo conteúdo que comunicamos. Mas se eu tiver ferramentas, consigo não só falar, mas consigo comunicar muito, muito melhor. E portanto, voltando àquilo que é o aspecto essencial, a primeira pergunta que eu vos fiz foi sobre as boas ideias. Boas ideias ficam pelo caminho de falta de comunicação. E a última frase que eu tenho para vocês é uma frase que não é minha, é de um senhor engraçado chamado Aristóteles. O Aristóteles já dizia uma coisa: eu posso ter a melhor ideia do mundo, se eu não a souber comunicar, ela não me serve absolutamente nada. E a lógica é simples: se eu tiver uma melhor comunicação, as boas ideias vencem. Se as boas ideias vencerem, todos nós ficamos melhor. Agora recai sobre cada um de nós aquilo que é a responsabilidade de tornar a nossa comunicação ao nível daquilo que são as nossas ideias. Se o fizermos, somos melhores comunicadores e somos melhores profissionais. Da minha parte, foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Até à próxima.